A gente já deu bom dia pro Márcio Primieri, mas a gente repete o bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos nessa mesa e com presenças ilustres de quem a gente só escuta fora das câmaras. Exatamente. Hoje vamos vê-los também. Vê-los por aqui. Antônio Telmo Detoni, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a você que faz audiência da Com Rádio e TV. Que bom estarmos aqui sábado mais uma vez, quando a gente sabe que esse horário tem muita gente esperando para que chegue às 8 horas para ligar aqui na 96.1. Que ótimo estar com você, que alegria. Se comportem hoje, né? Chefia tá aí. Falando de chefia, então, Marcos Siviero, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da Com. Bom dia, Telmo, Márcio, meu primo Pedro, Fran, a todos que estão escutando. Que bom estar aqui hoje e podermos trocar um pouco de ideias, né? A respeito de um empreendimento novo que a Siviero está hoje disponibilizando aqui para Veranópolis e para toda a região. Pedro Siviero, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam, que nos veem pela Rádio Com, e bom dia à mesa também, que a gente faça uma conversa proveitosa e explique bastante do empreendimento. Deixa eu dar um bom dia também para Francine Guitti, que está com a gente. Bom dia, Fran. Bom dia, Leandro. Bom dia a toda essa mesa, né? E bom dia aos nossos convidados hoje para falar um pouco de história, de empreendimento, né? De empreendedorismo. Então, que seja muito produtivo. Deixo para minha banca aqui, para minha mesa, então, fazer as honras. É bom que a gente esteja aqui hoje feito rádio, mas falando de empreendimento e de progresso de Veranópolis. Eu conheci desde o início, talvez, o empreendimento naquilo que era Irmão Siviero, e que estavam todos os irmãos vivos ainda, né? Lamentamos a ausência daqueles que já se passaram, mas uma empresa, e eu recordo que naquela época o responsável por fazer a propaganda aqui na Com Rádio TV, que era a Comunidade FM, eu dizia, uma empresa a serviço da comunidade de Veranópolis. E sem dúvida nenhuma, nunca deixou de ter por fundo esta tarefa ou esta missão de ser uma empresa voltada aos interesses de Veranópolis. E quando se vê mais um empreendimento imobiliário, não deixa de ser isso. Comentava com o meu querido e saudoso Elcio Siviero, que mesmo que nos loteamentos, nas edificações, até depois que os próprios proprietários faziam suas casas, ele estava dando oportunidade de vida, porque lá vão morar pessoas. Lá vai ter a população, vai ter a gente. E essa sensibilidade que ele tinha, ele realmente fez dos seus empreendimentos algo que pudesse fazer para servir as pessoas. Tanto que ele chegou a ser prefeito por causa dessa compreensão de que tem pessoas, em qualquer empreendimento tem pessoas. Mas vamos começar falando da história da empresa. Bom dia novamente, né, Telmo? É bem como você falasse aqui, tu pode conviver, né, um pouco com toda a nossa família. Hoje o Grupo Siviero é formado por diversas empresas, onde que os sócios fundadores são os irmãos juntamente com o pai, na época, né? Lá vindo do interior de São Brás, né? Aqui de Veranópolis, da Capela de São Brás, na época então distrito de Cotiporã, hoje município, né? E nessa união, nessa força de querer se desenvolver, de querer procurar o progresso, fizeram então diversos ramos de atividade, né, onde que a empresa atua hoje. Um deles o empreendimentos imobiliários, né? Então hoje eu e o meu primo aqui junto com vocês, é um prazer estar conversando disso, porque a gente tem muita história envolvida nisso, muito trabalho dos irmãos na época, né, até hoje. Os que ainda estão aqui, o meu pai infelizmente partiu neste ano, nos deixando, mas os que estão e os que já partiram para um lugar muito melhor, deixaram a história e o trabalho de todo o grupo empresarial Siviero, que hoje está situado aqui em Veranópolis, né? Mas a gente atua a Siviero Empreendimentos em específico em mais de 17 municípios. A Rádio Com também tem uma abrangência, né, em todo o nosso
do estado muito grande, até para fora, hoje pelas plataformas. Mas então, a gente tem nos nossos 48 anos de empresa, que não é de hoje, enfim, esse alicerce bem estruturado e essa raiz, vamos botar assim, essa raiz que segura a empresa até hoje. 48 anos, bah? A minha dúvida é assim, ó, em que momento o grupo pensou, refletiu e chegou à conclusão de que deixaria de operar com o transporte de pessoas principalmente, e o investimento seria exatamente no imobiliário, que está culminando nesse crescimento todo que está tendo hoje? Pelo que a gente escuta da história, tá, do pai do Pedro Elias, que está aqui hoje, e dos tios mais velhos, né? Como eles moravam no interior, Márcio, e na época tinha o transporte rodoviário de carga. Isso. Né? Aí então os irmãos mais velhos, os 3 mais velhos, começaram a fazer esse tipo de exercício, no caso, né? Perfeito. Começaram a fazer o transporte de cargas e viram ali um mercado que tinha, assim, uma coisa que dava lucratividade na época. E aí começaram a se desenvolver nisso, tanto é que daí depois compraram mais carretas na época, e aí então quando começaram a contratar funcionários, a coisa começou a crescer. Daí o meu avô, ele não trabalhava em específico de motorista, né? Mas sempre tinha essa... meu avô tinha uma olaria na época, na residência, né, onde a família morava, tinha cultivos, Tung, já ouviu falar? Sim, trabalhei nessa produção. Tung, Aí eles pegavam, levavam, meu pai sempre contava que levava a Caxias do Sul, no caso, os irmãos, né, fazia colheita, enfim, tinha cultivo então de sementes, de produção agrícola, e começou o transporte com os irmãos mais velhos. Nisso, aí, como é que eu posso te dizer, como a família era grande, os irmãos mais novos, o meu avô viu que daí então tinha uma necessidade de um estudo, começou, o meu avô gerenciou, vamos dizer assim, deixou uma mescla também, uma parte ficou trabalhando, né? E a outra parte ele viu que a necessidade, esses aqui eu vou ter que mandar estudar. Entendeu? O meu pai conta que quando fez a gestão, né? Na época tinha os padres que passavam, era muito forte o seminário, né? Que quando passou o padre lá, estavam todos sentados assim na mesa, e meu avô olhou e falou: esse aí vai pro seminário. Meu pai tinha 9, 10 anos, 11, né? Por ali. Então era assim, né? Isso. Que funcionava para ter o estudo. Normalmente, né? Se procurava a igreja, enfim, ia pro seminário e seguia a carreira ali. Aí então meu avô viu essa necessidade do estudo para um gerenciamento, porque o transporte já estava acontecendo, né? E ali se foi, então daí os irmãos saíram, os mais, vamos dizer assim, os mais novos saíram, o meu pai e alguns tios meus foram para o seminário, estudaram e depois então retornaram. Aí com o transporte, né, de carga, resumindo bem rápido, eles viram na época uma empresa esmagadora de soja, no caso, né, de óleo, fora daqui, juntamente com o meu avô, acharam que isso era uma coisa que poderia dar frutos. Certo. E aí na época então aqui em Veranópolis mesmo instalaram o óleo plano, existente até hoje, acho que todo mundo conhece. Com o passar do tempo, na época não, assim, tu tinha que ter um conhecimento preciso, não era um meio muito da família, entendeu? A produção, as comunicações eram diferentes, não era que nem hoje, tu tinha que estar morando fora daqui, na capital, e já tinha um irmão deles, que mora em Bento Gonçalves, o seu Ivo Siviero, que na época viu no empreendimento imobiliário, enfim, no terreno, um produto que se desenvolvia. Era uma coisa assim, todo mundo estava, muitas famílias grandes da colônia vinham para a cidade, era uma necessidade, né?
Aí então os irmãos aqui em Veranópolis, juntamente com ele, formaram a Siviero Empreendimentos em 78, se eu não me engano. É isso aí. 78. Isso aí. Então aí depois a Oleoplan teve um outro rumo, eles acabaram negociando, né? O empresário do Neoboff, que é sócio proprietário até hoje. E aí com a venda da Oleoplan eles diversificaram daí os ramos de atuação que a gente vem buscando até hoje. Então começou a se enfocar mais no imobiliário, juntamente com isso fizeram a aquisição então do hotel aqui em Veranópolis, Princesa dos Vales, aí futuramente o hotel Capão da Canoa. Nós já estamos nos anos 90 e poucos, né? Já tinha se passado um tempo. A gente implantou a abastecedora de combustível Siviero, hoje em frente ao posto. Enfim, se diversificou ampliando, né? Os empreendimentos. Mas a raiz, o meu avô então organizou dessa maneira. Uns começaram a trabalhar porque tinha que ajudar, a família era grande, né? Tinha que produzir, e os demais então foram fazer o estudo e depois retornaram trabalhando. Antes da gente entrar propriamente no projeto que está sendo lançado nessa semana, eu queria perguntar para vocês então, nessa trajetória, ouvindo toda a trajetória do grupo e tudo mais, como é que está sendo para vocês ser a terceira geração na condução desse projeto que nasceu lá atrás e que hoje já se consolida com o nome do Grupo Siviero, com todas essas frentes? Como é que né, esse trabalho, Fran, complemente? Só complementando, a minha curiosidade também é saber dessa sucessão, se em algum momento vocês se sentiram pressionados, digamos assim, por ter esse peso desse legado, né, de ter que continuar isso, ou naturalmente vocês convivendo nesse meio, isso já foi tomando forma? E aí a gente complementa com a terceira pergunta, porque de pais para irmãos e agora vocês como primos, como é que é tudo isso? Dar sequência, carregar o nome e conciliar até pensamentos diferentes dentro desse ambiente todo. Certo, bom, eu inicio falando que eu fui o último, na verdade, a entrar para a empresa e participar aí dos negócios. Então, carregar o peso, eu acho que não é a palavra certa, porque nós sempre tivemos abraçados pelos nossos pais e por todos os primos, irmãos e família que a gente trabalha junto. Porque realmente no Grupo Siviero, nós começamos a trabalhar ali 7:30 da manhã, às 8 já chega um primo de Capão da Canoa, às 9 chega a Roberta do hotel. Então é muito dinâmico, os primos todos eles fazem parte mesmo do negócio, que estão interessados em tocar juntos. Então se iniciar como eu iniciei, eu acho que seria a melhor forma que eu consegui, no caso, né, que eu pude ter, que é a família junto, explicando. Meu pai também é engenheiro civil, então o que facilita para mim pela própria profissão, ser colega de profissão. Então essa inserção ela é facilitada desta forma. E quanto à família, é só agradecer, porque justamente a gente trabalha juntos para crescer juntos. A primeira pergunta como é que é carregar essa história? Carregar a história é importantíssimo, porque nós temos isso no histórico do sangue Siviero, digamos, né? Então, desde, claro, como o Marcos disse, quando o Elcio estava pelo escritório trabalhando junto, ele sempre resgatava o contexto histórico, sempre me explicava o porquê que tem um imóvel X em tal lugar, como é que foi a história da aquisição daquele imóvel para chegar até aqui hoje, o que nós vendemos para poder adquirir, ou como o Marcos disse, como foi a venda da Oleoplan para depois poder construir um outro hotel ou comprar o hotel. Aqui no caso era o antigo Hotel Zanqueta. No Hotel Araçá também foi adquirido, era antigo Hotel Araçá e hoje permanece o mesmo nome. Então todo esse resgate histórico ele faz parte e reforça o nosso compromisso para a gente seguir daqui em diante, né? Só complementando, né? O Pedro colocou muito bem que a gente sempre teve essa conversa com os nossos familiares. Então isso para nós
sempre foi cultivado, sempre nos foi repassado muito bem. Então, para nós hoje, que a gente trabalha no escritório aqui em Veranópolis, é um prazer estar podendo continuar e podendo assim dar sequência, né, naquilo que foi nos passado. Porque, né, Thelmo, Márcio, Fran e Leandro, no começo não foi fácil e a gente conseguiu entender isso, entendeu? Claro que hoje tem a dificuldade da terceira geração. A gente sabe que historicamente, vamos botar assim, é perigoso, né? Se a gente pegar o relato, enfim, da literatura, mas os nossos pais, enfim, sempre puderam nos passar isso, e para nós, então, a gente tem a ciência, né? Que teve muito trabalho, que nem eu falei no começo, teve muito, assim, empenho e talvez, assim, dedicação, né? Foi deixado de talvez fazer alguma coisa, ou de conviver com a família, ou alguma programação, ou para querer ter o sucesso lá na frente. Então, para nós hoje é uma honra poder participar, e a gente hoje trabalha também pensando nisso, porque senão às vezes era muito mais fácil tu desistir, né? Sim. Não quero mais, vou fazer outra coisa. Enfim, nem todos os primos trabalham na empresa, que a minha irmã, por exemplo, seguiu outra... Ela esteve aqui... 3 semanas. 3 semanas atrás. Seguiu outra profissão, enfim, né? É médica, para quem não sabe, é médica. Então, Ângela. Então, os que hoje estão agrupados no quadro, né, de funcionários da empresa, de colaborador, a gente tem uma conversa bem ampla, sempre assim amigável, que nem o Pedro falou anteriormente, com muita abertura, né, de dizer, e para dar sequência da melhor forma, né? Assim como os irmãos também faziam. Certo. Errar, todo mundo vai errar, né? Acertar também. Então, dos erros a gente aprende também. É isso aí. Dos erros a gente aprende. Exatamente. Para quem não sabe também, já falando da família, Ângela, doutora, empreendedor, o fato de ter essa vocação, porque vocês têm vocação, senão não estavam na terceira geração, continuando com o mesmo empreendimento e diversificando como estão vocês. Mas a Cuca, ela foi locutora da rádio Comunidade FM. Pouca gente lembra, pouca gente sabe, mas ela é dona de uma voz maravilhosa. E talvez o culpado por ela ter passado aqui fui eu, porque quando descobri pelo timbre de voz, pela tom de voz que ela tinha, ela fazia um programa à noite, durante a madrugada, que era gravado. E ela fazia chamadas com aquela voz bonita, sensual que ela tem, né? E tu vê que a família toda estava envolvida aqui, o marido dono da rádio e a esposa sendo locutora aqui. Mas eu sei que essa semana vocês estiveram num dos empreendimentos, que é o Hotel Princesa dos Vales, fazendo o lançamento de mais um empreendimento. Podemos já passar para esse assunto? Eu vou pedir para a gente ir para o intervalo, então, que é o assunto principal de hoje. A gente conheceu agora um pouco da história, da trajetória do Grupo Siviero, e na volta do intervalo a gente vai falar sobre o Colina do Retiro 2, que foi lançado nessa semana. A gente vai falar um pouquinho mais, então, desse projeto que já está à disposição da comunidade para quem quiser conhecer um pouco mais. Agora 8h25, 8h25, temperatura segue em 14 graus aqui na Serra Gaúcha. A gente segue junto com o Dom Vital, que tem hoje um almoço especial. Nesse sábado tem churrasco e tem bacalhau, Fran, no almoço do Dom Vital. Dom Vital, que atende na 24 de maio, tem acesso também pela Carlos Barbosa, no centro de Veranópolis, ao meio-dia o Dom Vital, e à noite o restaurante da Praça 15, para você então aproveitar as delícias aí. Abraço pro Fabiano, para toda a equipe, o Thiago e o Alvacir. Aí a Fran, nossa ajudante dos universitários por aqui na equipe do Dom Vital. Você sente inchaço, retenção de líquido durante o dia? Presta atenção nessa dica que é 100% natural. Aqui é a Camila da Divino Grão e hoje a dica é Cavalinha. É um produtinho
extremamente natural, usado para fazer chá. A cavalinha tem a propriedade de ser mais diurética, proporcionando uma sensação de leveza. E com isso, você vai eliminando o líquido ao longo do dia para minimizar os efeitos do inchaço e da retenção de líquido. A cavalinha, ela está disponível a granel aqui na Divino Grão e é muito fácil de preparar o chá. É uma colher de chá da erva seca para uma xícara de água e você pode ir tomando ao longo do dia para potencializar o efeito. A Divino Grão está localizada na Avenida Dr. José Montauri, esquina com a Marechal Deodoro. Aproveite as ofertas de inverno das farmácias São João. Desodorante Rexona ou Dove 250 ml, exceto Clinical Leve 3 por 15,30 cada. Cimegripe Cimed com 20 cápsulas por 13,99. Kit Seda Shampoo mais condicionador 17,90. Sabonete Albany 85 gramas por 2,29. Compre no conforto da sua casa pelo site ou aplicativo das farmácias São João. Primeiro lugar. 8h28, temperatura em 15 graus. Abraço especial pra turma da Empório Veranense. Todos os dias tem promoção, tem cobre-leitos, tem mantas, tem pijamas, tem tudo pra você na Empório Veranense. Deixa eu mandar um abraço especial pra Rosane, pra Andréia e pro Matheus, que fazem parte da Empório Veranense. Estava batendo um papo com eles essa semana aí na turma do Senac. E eles estavam me contando da trajetória do Empório Veranense, que nasceu ali da mãe, da dona Rosane, a Nilce, que tinha sempre ali na casa aquele cuidado com os cobertores, com as toalhas, com tudo, e nasceu desse amor da mãe da Rosane, a Empório Veranense. Então vai lá, conhece essa história bacana de como surgiu o Empório Veranense e fica por dentro também das promoções que sempre tem em cama, mesa, banho, tudo na General Flores da Cunha 729, no centro de Veranópolis. A Empório Veranense com a gente no espaço da Unidade Móvel da Com, que vai chamando o Marcos Bergamin, que deu uma passadinha aí na feirinha no centro de Veranópolis e trouxe inclusive pra gente as delícias aí da feirinha. Trouxe o que vocês comeram aí hoje de manhã, turma? Comeram canudinho, delícia do canudinho trazido aí pelo, diga, Márcio. Só para explicar pros chefes, né? De que aqui tradicionalmente no sábado que o Leandro vem, ele e a Francine nos convocam para trazer comida. Como eram os chefes que vinham, eles ficaram meio que envergonhados. Aí o que o Leandro fez? Bancou o canudinho. Primeiro para fazer uma média. Boa, podia ter pedido no ar, né? Para eles trazerem comida. Não, mas aí tu ia ficar. Agora que você já bancou a tua parte, você abriu o direito de pedir. Então tá aí. Tá? É verdade. Não, eu faço questão que o Leandro e a Fran, que agora tiveram a iniciativa de trazer, continuem? Tá. Pra que pedir pra gente? Sabe que o mais mão de vaca dessa turma tá aqui, ó, à nossa direita. Então a gente fala no ar aqui, né, Telmo? A gente fala no ar, literalmente. Isso é ingratidão. Vamos lá, acionando então o Marcos Bergamin com as informações da feirinha. Sabadão na Feirinha da Agricultura aqui na Veranópolis, e a galera chegou chegando ali, o Camilo já fazendo aquele fogo, né? Ô dona Cuqui, qual é a pegada para este sábado? A Cuqui tá aqui confabulando. Bom dia, dona Cuqui, qual é a pedida para um sábado desses? O que ela tem aqui? Olha aqui, ó, canudinho. Meu pai do céu. Os bombom de café. Bombom de café, tem quem não goste? Difícil, né? Difícil, né? As velhas tortas de maçã, biscoitos, olha isso aqui, ó. O caju da nona. O caju da nona, aquelas receitas de 1900 e lá pra trás, né? 1900 e lá vai Guaraná com rolha. Pastel de maçã, empada de palmito. Nossa! Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Os mandolatos da Tutti Delícia, que loucura! Até às 11 horas vem pra cá. Pãozinho daqui a pouco, Camilo. Daqui a pouquinho já tem pão saindo do forno, tá? Tchê, isso é Feirinha da Agricultura Familiar aqui no Centrão, aqui que mora o perigo. Bom dia. Olha aqui, ó, Santa Croce, aquele queijinho, aquele iogurte, né? Top de linha, a garotada tá chegando por aqui.
que nós temos aqui? Pizzas, bom dia. Ó, as pizzas do Talhã, meu amigo. Ó, e vai faltar. Não vai chegar até as 11 horas. Não vai chegar até as 11. Né, tchê? Olha aqui, ó. Olha. Que o Matheus tá trazendo? O que aqui, Matheus? Água que passarinho não. Água que passarinho não. Vem da onde essa, Matheus? Vem do Nick, Esplendor. O Nick? É. O Nick tá trazendo, olha aqui, ó. Cachaça de alambique, rapaz. Amburana também, salaminho, copa, o torresminho de sempre, né, Matheus? Ó. Ah, isso até às 11 não vai sobrar aquele melzinho da longevidade, olha. Falar em mel, meu amigo. Falar em mel, outubro tem a Feira do Mel, né? Sim. Outubro. Tá, o seu Zanqueta vai participar da Feira do Mel em outubro, seu Zanqueta? É. Outubro tem Feira do Mel, né? Outubro, o ano passado foi um sucesso, esse ano vai ser melhor ainda. Se o tempo permitir, é claro, né? Olha o seu Zafari aí com aquela qualidade do caldo de cana. Tudo certinho aí, Zafari? Bananinha da terra, caldo de cana, olha isso aqui, ó. Melaço, quem não gosta? Não, né? Olha aqui, ó. Pensa em verduras, legumes, frutas. Essa. Tudo certo, Santina? O que tu tem? O que é o que isso aqui? É pisado. Olha, rapaz, nozes. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Olha aí, ó. E não vai ter suficiente até as 11, né, Dal Ponte? Eu acho que não. Não, do jeito que a galera veio, não vai sobrar até as 11 horas. Então é o seguinte, ó, até as 11, vem cedinho, vem pra cá que a galera tá em peso por aqui, né? Fazendo as suas compras. O que o Paulinho tá levando? Tá levando o que, Paulinho? Rabanetinho. Onde é que vai ser a boia? Lá no galpão hoje? Lá no galpão, acho que eu vou descer para aquele galpão hoje, ó. Tá. Aquele galpão conta a história. Tudo isso é Feira da Agricultura Familiar até às 11 aqui no Centrão de Veranópolis. Vem pra cá você também. Informação para Empório Veranense, cama, mesa e banho. Obrigado, Bergamin, pelas informações. Então aí da feirinha, até às 11h30 tem a feira no centro de Veranópolis para você aproveitar os produtos da nossa agricultura familiar. Rádio Com. A Becker preparou uma oferta para você não deixar passar. Sexta, sábado e segunda é dia de Lojas Becker. São 3 dias com toda a loja em 12 vezes sem juros no carnê ou no cartão. É isso mesmo. Móveis, eletros, material de construção, smartphones, ferramentas, bazar e muito mais. 3 dias, toda a loja, 12 vezes sem juros. Não deixe para depois. Vem pra Becker. Vem comprar barato, vem pra Becker. No carro, Com. No celular, Com. No tablet, computador, no rádio, Com FM. Com FM. Com FM. O melhor de tudo pra você. Em todas as plataformas. No carro, no celular, no tablet, computador, no rádio. Com FM. Com FM. 25 minutos faltando para as 9 desse 15 de agosto, dia do solteiro, hein? Fran, já falamos sobre isso hoje pela manhã. Qual vai ser a comemoração do dia do solteiro? Tá aí nesse 15 de agosto, então, aqui na programação da Com. Nosso WhatsApp tá à tua disposição, 99610-0961. O assunto hoje é o Grupo Empresarial Siviero. A gente tá recebendo as lideranças do grupo, o Marco Siviero e também o Pedro Siviero, que estão falando sobre os projetos como esse, Colina do Retiro 2, Viva no Alto da Tranquilidade, que foi lançado nessa semana para Veranópolis, para a região, para quem quer morar num espaço renovado, com toda uma infraestrutura. E sobre isso, sobre a infraestrutura, sobre o que é essa colina, o residencial, o loteamento Colina do Retiro 2, vou deixar pro Marcos e pro Pedrinho contar pra gente como nasceu esse projeto, então, desse loteamento.
O Colina do Retiro 2, ele herda o nome do Colina do Retiro 1, né? Então ele é localizado no bairro Universal. Muitos conhecem ali o Bar do Polaco, então tem o acesso. O loteamento Colina do Retiro 1 é esta faixa do Bar do Polaco, então já é um loteamento entregue com toda a infraestrutura e consolidado, um loteamento consolidado. E agora nós temos então a expansão do Colina do Retiro 2, que é limítrofe aí ao Colina do Retiro 1. O Colina do Retiro 2, o próprio nome dele vem de colina, porque é uma região alta, um ponto alto de Veranópolis, e Retiro porque é ainda um local intimista, um local retirado, então tem aquela sensação ainda de um lugar com questões ainda rurais, né? E no limite assim da expansão urbana, e reserva também que de ser próximo ao centro da cidade. Hoje tem a Barão do Rio Branco, está sendo asfaltada, né? Então o fácil acesso é tranquilo, e tem a saída para a BR-470, que também fica então um acesso facilitado tanto para a entrada quanto para a saída do loteamento. E ele dá acesso lá para o FEMAÇã também? Dá sequência lá? Não, hoje não tem rua que ligue. Se nós prolongássemos a rua do loteamento para os fundos, saía perto da Santa Bárbara. Perfeito. Então não tem. É pro outro lado. Isso, Então o bairro Universal é um bairro que está crescendo, um bairro forte. A comunidade ali do Universal é um bairro forte, e agora então a gente está lançando Colina do Retiro 2, são mais 205 unidades, tá? 152 mil metros quadrados de área loteável, que vai ter então toda a parte de ruas pavimentadas com paralelepípedo, pedra de basalto, né? Rede coletora pluvial, energia elétrica, iluminação em LED. As áreas verdes, então nós temos 3 áreas verdes planejadas, 2 no início do loteamento e mais uma grande ao final, nos fundos, né? Acessibilidade e rede de abastecimento de água. Então tem infraestrutura completa para quem deseja adquirir, tanto para investimento quanto para construir sua primeira, segunda, até casas para fazer a venda futuramente. Para quem não sabe, né, que está ouvindo a nossa emissora e vendo pela TV Com, não é fácil chegar ao ponto que chegou no momento em que vocês lançaram aí no Hotel Princesa dos Vales esse empreendimento. Conta para nós, ou contem para nós, a estrutura, como é que se faz um loteamento? O que demanda? Quais são as exigências legais? Que percurso tem que se fazer para se chegar um dia oferecer para a população? Bom, Thelma, é bem importante essa tua pergunta, né? Para o pessoal poder entender como que se faz um loteamento hoje. Mudou bastante. A gente estava falando agora há pouco dos 48 anos da empresa, né? No começo eu me lembro que o meu pai falava, faz depois, para regularizar o empreendimento, tu ia lá com o mapa na prefeitura e depois no registro era questões rápidas. Hoje a gente tem, né, na empresa todo um processo diferente. Hoje a gente faz, para dar início, então, primeiramente tu faz um estudo prévio da área, né? Então tu deslumbra o lugar onde tu quer fazer a implantação do empreendimento, vai com a equipe técnica da empresa, né? E vê o que pode ser executado naquele local. Hoje a gente tem uma avaliação muito grande das normas ambientais, né? Que balizam, vamos dizer assim, né? Na hora de tu fazer a instalação do empreendimento. Aí então, passando o estudo prévio, se começa então a concretização da legalização, até tu chegar no momento de então obter as matrículas individualizadas de cada terreno. Então, antes mesmo de começar toda a infraestrutura, toda a obra, tudo isso que a gente está falando agora aqui, tantos terrenos, né, que o Pedrinho desenvolve o projeto urbanístico lá no escritório, antes mesmo dele pensar nisso, primeiramente a gente recebe o laudo ambiental, vamos colocar assim, né, o estudo ambiental da área para saber o que pode ser feito. Aí se passa por uma licença prévia, no caso, né, que é o que te norteia, e depois
você passa para a licença de instalação, que é ali, a fase de obra, e depois a licença de operação, que é a final. Tudo isso, né, protocolado, enfim, autorizado pelos órgãos competentes, né? Normalmente é município que se trabalha, mas também tem pela FEPAM, dependendo do porte do empreendimento. Normalmente se passa a legalização pelo município e aí depois, com a aprovação final do município, a gente consegue obter as matrículas individualizadas no registro de imóveis. Mas vamos botar assim, a parte complexa, enfim, como um todo, né? Claro, além toda obra exige, mas uma parte burocrática que demora anos também, né, para acontecer. Às vezes um loteamento, como ele passa por muito estudo ambiental, que nem eu falei, técnico, né? Às vezes um empreendimento não é só adquirir a área. Não. Tem muita coisa pela frente. Trabalho, a gente pode botar assim, né? Até tu conseguir a obtenção legal dele. Porque também passa por um processo de legalização do proprietário da área, né? Até o Márcio, normalmente quando tu faz um empreendimento assim, a área vem de famílias, né? Porque eram áreas rurais, né? Que hoje estão na expansão da área urbana. Certo. Correto. Então, normalmente, assim, aqui na nossa região, são áreas que vêm de um grupo familiar, no caso, né? Então, existem até regularizações antes mesmo de tu começar os estudos, né? Que provenha, enfim, de inúmeras coisas. Tu, advogado, sabe inventário. Isso, a transcrição imobiliária. É isso. Tem a parte cartorial, né? Isso aí. Então, e hoje, quando ele está sendo oferecido com todas as garantias e com toda a tranquilidade. Sim. É um empreendimento de segurança, é um empreendimento seguro, que vale a pena. Sim, o Colina 2 a gente frisa muito bem, né? Depois até o Pedro vai passar para os nossos ouvintes, para eles terem um conhecimento e depois poderem buscar um corretor de sua confiança, as condições de pagamento. Hoje a gente só vende os terrenos que são provenientes de matrícula, de escritura, né? A empresa não trabalha com projetos aprovados para futuras regularizações. Enfim, a gente trabalha somente com os terrenos escriturados. Então já tem um título, né? O cliente que está comprando já sabe quantos metros quadrados ele está adquirindo, de que maneira, que posição, que localização, onde está inserido, né? Toda a parte de regularização, ok. Para daí, então, depois a empresa poder chegar neste momento de fazer a venda, até pro próprio corretor, os meios de vendas mudaram, né? Além da gente ter a corretagem, o corretor imobiliário, que é muito importante, a empresa cultiva isso, cultiva essa parceria. A Civeiro tem por assim, cultivar isso e manter, né? A gente vê como parceiro, a gente gosta de ter essa parceria com os corretores. Hoje a gente tem o meio também online, né? Nas plataformas, nos aplicativos, né? Não é só o meio físico. Às vezes tem gente que compra um terreno vendo as imagens do Google, vendo a localização, sem mesmo ir lá no local. De longe, né? Pode comprar sem ir lá ver. Não precisa sequer vir a Veranópolis se alguém de fora queira comprar. Como a gente trabalha em várias cidades, né? A gente trabalha em Gramado, a gente trabalha em Caxias do Sul, Farroupilha. Por exemplo, às vezes tem clientes que compram em Gramado que eles não são do estado, são de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí o corretor localiza, né? Hoje pelo Google tu pode ver até a rua, né? Sim. De acesso, e às vezes concretiza uma área no local pela orientação da internet. Isso, pelo satélite. A visão até em tempo real. Real, né? Mas eu queria que o Pedro falasse sobre, porque o que vocês fizeram lá no Hotel Princesa dos Vales foi justamente fazer um contato com os corretores, com quem vende, com quem negocia. E foi especificamente para isso que vocês fizeram. Exatamente, foi um evento voltado para corretores, que são o nosso braço direito na parte das vendas. Então a gente se concentra em desenvolver um projeto bacana, em contratar uma área que tenha uma adoção boa de vendas, de investidores, e aí então a gente conta com os corretores de Veranópolis, né, para que
unam essa força e encontrem a ponta final, o que é o importante, né, que concretize a venda. Então nós fizemos o evento a fim de demonstrar e informar todas as informações técnicas da parte tanto da Siviero para dar corpo à empresa, quanto a parte do que ele vai explicar para o próprio comprador, né? Então ele já fica munido de informações para depois poder passar a informação correta. E aí então nós estamos praticando agora o que foi exposto lá também, que é uma entrada facilitada. Então nós estamos com 20% de entrada apenas e parcelamento direto conosco, direto com a urbanizadora. Então essa seria a primeira modalidade. E claro, à vista sempre tem um desconto e ainda se pratica o à vista, mas a gente sabe que o perfil do comprador mudou um pouco. Então o brasileiro ele está aderindo ao parcelamento e essa é uma situação que a gente tem que encarar e fortalecer. Então 20% de entrada e até 84 vezes direto conosco, direto com a Siviero, né? Então nós fizemos um plano de parcelamento, ele sabe exatamente a parcela que ele vai pagando e a gente vai recolhendo mensalmente esse valor. Sim, isso. E então são lotes de 360 metros quadrados até 750 metros quadrados. Então tem uma gama grande aí de lotes e de área para ele idealizar, o cliente idealizar o que ele pretende construir. E é válido salientar que lá nós temos o zoneamento ZRM3, Zona Residencial Mista 3. Então, pode-se construir tanto residências unifamiliares, plurifamiliares, comerciais e industriais. A gente não restringiu o plano diretor, então ele está exatamente o que o plano diretor, o ZRM3, permite para aquela localidade, a gente permite também. É facilitado também a localização dele pela região que tá aí, né? Então, tá num pulo para Vila Flores, sim, tá num pulo para Nova Prata, para Fagundes, para Cotiporã, inclusive. Então, para quem quer residir no meio do caminho, num lugar tranquilo, também tem a facilidade para se deslocar, para trabalhar em outro local também, né? Pela estratégia de localização do espaço. Exatamente. Ele fica num local de expansão urbana. A cidade de Veranópolis, ela está indo para o centro-norte da cidade. Então a gente pega esse público, tem mais empreendimentos também que a gente vê que estão focando para aquela região. Então é um local que tende a valorizar e a expandir. Como eu disse, a comunidade do próprio bairro Universal é uma comunidade forte. O Colina do Retiro 1, que já está pronto, ele já está consolidado e vendido. Então agora restam aí a abertura dos lotes do Colina 2 para concretizar e seguir nessa sequência boa de vendas. Quando vocês falam em infraestrutura mínima, aquilo lá que o plano diretor, todas essas legislações exigem, o que é isso? O que para quem está interessado em comprar, que vai lá ver, o que ele vai encontrar de infraestrutura mínima? Nós temos a infraestrutura mínima que ela vem do plano diretor e da lei de parcelamento do solo, tanto federal, estadual e municipal, né? Então elas se replicam assim e algumas ainda complementam. Então toda a parte de ruas pavimentadas, isso é uma obrigatoriedade, né? A pavimentação, a rede de abastecimento de água, hoje a rede de esgoto, se a área permite, conforme o estudo o estudo do solo, se ele permite receber os efluentes, então a gente pode trabalhar com sistema de tratamento individual, que é o caso aqui. Então cada proprietário vai ter o seu sistema de tratamento de esgoto, com que fossa, filtro, sumidor, exatamente. Então o sistema de tratamento, energia elétrica, né, que é doado ao final, é incorporado à RGE, da mesma forma a Corsan, que a gente faz o projeto, desenvolve e no final doa todos os equipamentos para a gestão da própria Corsan. Então seria isso, a iluminação pública, energia elétrica, água, esgoto e pavimentação. Exatamente. Baseado nisso, então, para quem está comprando agora, quando é que ele teria a possibilidade de começar a construir? Neste terreno que já tem a escritura, que já tem a matrícula, tudo certinho, comprando. Quando é que ele pode prever um início de construção? Isso.
Antes disso, comprando esta área, tá, aí já até para ajudar, ele pode fazer um projeto e já encaminhar para a prefeitura para aprovar um projeto neste momento? Aí então o que acontece é o seguinte, o loteamento ele está em obras, é como se fosse um prédio em edificação, ele está subindo, né? Então nós não temos ainda toda a infraestrutura finalizada e entregue, que é o momento que dá garantia pro investidor, pro cliente, fazer a conexão da rede d'água, fazer a conexão ao ponto do poste da RGE. Então, quando isso não está ainda finalizado, ele não consegue aprovar o projeto na prefeitura. Ele pode até entrar com o projeto, pode ter lá a aprovação, só que ele não vai conseguir construir antes, ele pode até apresentar o projeto. Isso porque o município não recebeu o loteamento. Exatamente. Então, não há garantias de que o funcionamento das redes estão em pleno vigor. Por isso que ele não pode ainda construir. Então, como o Marcos explicou bem, a gente tem as matrículas, então o momento que a gente tem matrícula significa que a gente deu todas as garantias pro município e garantias federais que vem da Lei Federal 6766 de parcelamento do solo, pro registrador, pro registro de imóveis, para poder fazer a abertura das matrículas. Tem hipoteca por detrás disso, tem toda a garantia de que se nós não executarmos, um dia a prefeitura poderia executar a hipoteca, o que não acontece aqui porque a gente já está em fase final, né? Mas são as garantias necessárias ao processo, tudo bem. E questão de construção, então, a gente vai levar esse ano e mais o ano que vem para finalizar toda a parte da infraestrutura. E aí sim, 28 ele vai estar liberado para quem deseja construir É um investimento que quem quer já pode começar a fazer, né? Gente, nosso tempo tá indo, mesmo sendo do chefe, a gente tem que cumprir regras aqui dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Por conta disso, né? Exatamente, para manter o nosso, a nossa posição aqui também. Como é que então o pessoal pode fazer para entrar em contato, para conquistar esse espaço, para já sonhar em ter um terreno, planejar casa, enfim, que pretende construir? Como é que pode fazer? Leandro, então a gente agradece primeiramente a atenção de vocês conosco, fica muito contente de poder entregar para Veranópolis e para toda a nossa região esse novo empreendimento, que são 205 terrenos das diferentes metros quadrados, posição, né, que existe lá no Colina do Retiro, um lugar magnífico. Quem puder passar lá, visitar, ver, né? Tem um pôr do sol, tem uma visão maravilhosa da nossa cidade. Tu tem uma visão tanto do bairro Femaçã, tu tem uma visão tanto do centro aqui da cidade. Estando lá, tu consegue ver toda a nossa Avenida Oswaldo Aranha, juntamente com a igreja. Tu olha para o lado, tu vê o bairro São Pellegrino, ali aquela região do hospital, e para o outro o bairro da Femaçã. Então é um lugar realmente muito bonito, né? E numa região plana. Engraçado que a gente tá numa topografia aqui em Veranópolis, saída da serra, né? Que a gente pega a descida, a subida de Bento Gonçalves. A Vila Flores já é, né, Márcio? Já começa a região mais plana, vamos dizer assim, de campanha. Mas Veranópolis ainda tem a topografia um pouco mais acidentada. E o Colina do Retiro está numa região alta e plana. É muito bonito. É um oásis. É muito bonito mesmo. O Pedro botou muito bem essa questão que tu tá no centro, mas também tu tá numa área retirada, né? Isso. Ainda que contempla um ar rural. Então, quem quiser passar lá, ver, é muito bonita. A obra também já está bem avançada. A gente fez o lançamento do Colina do Retiro 2 agora, mas a gente começou as obras anteriormente. Então, é um empreendimento em lançamento, mas com condições viáveis, né, para quem quiser comprar, e com a obra já bem avançada. Então a gente não está fazendo um lançamento nos padrões de hoje de venda, que é assim quando tu basicamente quando tu nem começou a obra, só quando tu obteve a parte legal. O Colina do Retiro 2 é um já está em andamento. Já está em andamento com uma infraestrutura bem avançada.
Quem quiser, então, mais informações, tem as redes sociais da Siviero, o nosso próprio site, né? E pode também ficar muito à vontade. Qual é o site? É sivierourbanizadora.com. Pode ficar bem à vontade de procurar o seu corretor local, aqui em Veranópolis. Todas as imobiliárias, todos os corretores têm o nosso material, tem o nosso produto, no caso tem as especificações que a gente passou muito bem para eles na terça-feira, né? Pode se sentir à vontade de entrar em contato com eles. Telefone de vocês? O nosso telefone fixo é 54-3441 1059. Esse é o nosso 1059, é fácil. 1059. Já é o nosso contato há muito tempo. E aí, então, pode procurar seu corretor e a gente vai estar aberto a negociações. Mesmo para quem não vá construir ou querer imediatamente, logo que for liberado 28, construir, é um investimento. Com certeza. É um investimento rentável, né? E vale a pena garantir o futuro, até para depois revender. Quem quiser investir, é um investimento rentável. Loteamento sempre foi um investimento rentável. É um investimento, né? Até só complementando, tá comprando terra, a gente sabe que sempre tem uma valorização, né? E o loteamento, quanto mais tempo passa, maior torna a escassez, mais ele valoriza. Sim, sem ele dúvida. É um produto que quanto mais velho, melhor. Por isso que eu digo, não precisa... Tá? Não é um produto que às vezes tu vai comprar algo novo, vai pagar mais caro do que um produto usado, porque tem uma depreciação, tá usado, né? Ao contrário, o terreno, ele é um imóvel que ele é visto ao contrário. Quanto mais velho, melhor, porque então a oferta diminui, no caso. A oferta diminui e depois a própria urbanização, né, faz com que ele vá se valorizando. E para muitos também é a realização de um sonho, né? De poder construir a sua casa, enfim, ter o seu lar. Então tem toda essa questão também, né? Emocional. Exatamente. E de realização. Pedro Siviero, obrigado por ter vindo, com sucesso aí para esse novo empreendimento. E estamos sempre de portas abertas. Muito literalmente, obrigado. Né? Muito obrigado a todos pela conversa, foi bastante produtiva e a gente deixa aí a comunidade veranense a oportunidade de adquirir mais um lote no bairro Universal, no Colinas do Retiro 2. Ao nosso diretor também, o Marcos Siviero, muitos projetos na CIV pela frente? Bastante, né, Leandro? Você acompanha lá, também sabe como é que é. A gente tá sempre procurando, né, buscar algo que de novo, que possa, né, contribuir com Veranópolis e com a região. Aliás, ele está comprometido em vir aqui um dia desses, a CIV. Esse vai ser o assunto. Vamos marcar outro assunto. Só falta ter um programa também só para falar da vida ali do dia a dia. Marcos, obrigado por ter vindo também, sucesso nos empreendimentos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Fran continua comigo. Márcio, obrigado, bom dia, um excelente final de semana. Para nós todos, bom final de semana. Só uma correção, eles disseram que se não tiver a porta aberta da rádio, eles têm a chave. Eles têm a chave. Mas obrigado por terem vindo e um bom final de semana. Mandar nós para fora também, então eles abrem a porta e ficam aí. Agora, o pessoal precisa ficar de olho a partir de amanhã, então, campanha eleitoral valendo. Isso. Você que é nosso comentarista esportivo também, literalmente político. Sim, exatamente isso. Amanhã, então, às 0h de hoje à noite, começa então, está aberta a temporada de pedir voto, entramos no modo campanha eleitoral. Exatamente, 4 de outubro a eleição, 45 dias, um pouquinho mais aí pela frente. Na última edição do Estafeta, na minha coluna, falo sobre isso, né? Justamente sobre essa questão eleitoral que começa agora, e também lá no Jornal de Marau, a Folha Regional. Mas obrigado a você que faz a razão da Rádio Com existir. Sua audiência, a escuta dos nossos programas.